As 4 vezes que a Volkswagen tentou acabar com o Gol, mas não conseguiu. Olá amigos do canal PL, o Gol está saindo de linha, como todos já sabem. Fizemos até uma cronologia aqui sobre os melhores momentos do Gol em propagandas televisivas, comerciais da época. Notem um fato interessante. O Fusca foi fabricado no Brasil pela Volkswagen de 1959 até 1986. Isso dá um período ininterrupto de 27 anos. Contando mais os 3 ali basicamente do Fusca Itamar nos anos 90, nós chegamos a um período de 30 anos. O Fusca foi montado no Brasil desde 1951 para 52, mas poucas unidades. A gente somar todo esse período não dá os 42 anos do Gol fabricado no Brasil. Então, por incrível que pareça, a gente nota agora que o Gol já foi fabricado mais tempo, em mais unidades, do que o próprio Fusca no Brasil, se tornando o maior sucesso comercial da história da marca no país. E para não ficar tão dependente de um modelo só, como a Volkswagen ficou do Fusca, nos anos 70 tentou criar ali o Brasília e também teve um sucesso muito grande, mas continuou vendendo também o Fusca muito bem. Já até falei sobre isso também. E a Volkswagen, durante esses 42 anos, tentou algumas vezes criar modelos que pudessem substituir o Gol. E nós vamos falar aqui sobre eles. Basicamente foram ali mais umas 4 situações que apontavam uma tentativa de substituição do veterano da marca. A primeira delas ainda no início, pouco já no início da carreira do Gol, no ano de 1987, a Volkswagen criou um protótipo chamado Volkswagen B, ou Projeto BY, que era, na verdade, um derivado do próprio Gol, que se baseava, visualmente, nós percebemos, no próprio Uno, lançado pela Fiat em 84, já se mostrava um grande sucesso em 87. E a Volkswagen, então, criou esse Projeto B, que na tentativa que viesse a ser um novo Fusca, literalmente, porque o Fusca deixava de ser fabricado em 86, né? Deixou ali de ser fabricado junto com o Gol BX. Em 87, o Gol passou a ser o carro mais vendido do Brasil, posto que ocupou até 2014. Mas em 87 foi criado então esse modelo BY, que trazia soluções interessantes, como uma traseira encurtada, baseada ali realmente no Fiat Uno, trazia um recurso que foi aparecer novamente no Fox décadas depois, que era o recurso do banco traseiro possuir trilhos, ou seja, ele poderia correr para frente ou para trás, aumentando ou diminuindo a capacidade do porta-malas traseiro. O porta-malas realmente era pequeno, do Gol já não é muito grande, e esse aí do BY era menor ainda, mas a ideia era um carro compacto. E esse recurso do banco traseiro era bem interessante. Lembrando que no Fox, anos depois, 2004, 2005, teve alguns problemas devido ao trilho do banco ali, teve pessoas que acabaram até perdendo o dedo. Isso aí foi uma polêmica na época e levou até a um recall de alguns veículos naquele momento. O fato é que o Uno usava motor transversal, o Gol motor longitudinal, recurso que foi fixo ali na linha Gol até a chegada do Gol geração 5. Até lá, todos os Gols usavam motores longitudinais, o que deixa o carro com uma frente um pouco maior. Então ficou um pouco estranho esse visual do BY, porque era um carro compacto, mas com a dianteira um pouco grande, digamos que desproporcional ao restante do carro. O projeto foi engavetado e apenas um exemplar sobrevive até hoje no Museu da Volkswagen, causando curiosidade de quem o vê. O Gol adentrou na década de 90, ganhando aquele facelift 91 para 91 com a frente conhecida como chinesinha, né? E no começo, a década de 90 foi marcada pela transição, né, dos carros quadrados para os carros com formatos mais arredondados. Exemplos como Corsa, Palio e o próprio Fiesta foram carros que foram surgindo ali com um formato mais moderno em relação aos seus antecessores dos anos 80, mais quadradões. O Gol perdurou até 1994 com a carroceria lá de 1980, e com a chegada do Corsa, por exemplo, naquele ano, já se mostrava defasado realmente na questão de design. Mas a Volkswagen já estava preparando a nova geração do Gol, que foi lançada para 1995, que ficou conhecida como Gol Bola, devido justamente
obviamente, ao seu formato arredondado. E o Gol realmente, com esse lançamento da nova geração, teve uma sobrevida muito boa, foi uma renovação muito bem acertada e muito bem aceita, e que teve o lançamento do facelift, conhecido como G3, em 1999. Em 2002, a Volkswagen também dava mais um passo na tentativa de uma provável substituição do Gol. Era o lançamento do Polo no Brasil. O Polo foi fabricado pela Volkswagen na Alemanha desde 1974. Poderia ter sido uma opção também para a própria Volkswagen lançá-lo aqui no Brasil já naquele tempo, para substituir de uma vez só Fusca e também a Brasília. Mas o fato é que optou-se por desenvolver aqui o projeto BX, que veio a se tornar o Gol, mas o Polo já existe lá desde 74 e chegou por aqui só em 2002, começou a ser fabricado aqui. Desde 1996 nós tínhamos vendido, a gente era oferecido por aqui, importado da Argentina, o Polo Classic. O Polo Classic é a versão sedã baseada na geração 3 do Polo alemão, que não teve grande sucesso por aqui. Saiu de linha sem grande expressão. Ela foi lançada por aqui para substituir o Voyage, que deixou de ser fabricado. Cogitou-se até lançar o Voyage Bola, mas por questões internas isso não foi para frente. Uma decisão que se mostraria um erro mais tarde, pois o Polo Classic não obteve sucesso comercial desejado pela marca. Em 2002 chegava então o Polo Hatch e também depois viria a versão sedã, baseados na versão MK4. E esse era uma aposta realmente para que fosse vir a ser um novo sucesso comercial aqui no Brasil. Pouco após o seu lançamento foi lançado uma versão do Polo com motor 1.0 16 válvulas que já era usado no Gol. Acontece que o preço desse carro era basicamente o equivalente a um Gol com motor AP 1.6. Então não era muito conveniente o preço dele, porque ele era mais refinado do que o próprio Gol, era um preço mais elevado e ele acabou assumindo então uma categoria superior. Vendeu bastante aqui esse Polo aqui no Brasil, mas não foi aquele sucesso comercial a ponto de desbancar de uma vez o veterano Gol. E no ano seguinte a Volkswagen já lançava também o embrião ali que começou como projeto Tupi, que foi o Fox. O Fox foi um carro desenvolvido em grande parte por Luiz Alberto Veiga, um grande designer da Volkswagen, que teve papel importante em vários modelos da marca por aqui, entre eles o próprio Fox, que foi um design feito no Brasil, inclusive o seu interior. A ideia era que também o Fox pudesse ser um substituto do Gol. Lançado em 2003, ainda na versão 2 portas, a versão 4 portas chegaria logo mais. E com o lançamento do Fox, o Polo já estava posicionado um pouco acima, a Volkswagen preparava uma reestilização do Gol, que viria a ser conhecida como a geração 4, como a própria marca anunciava. Em 2005 para 2006 era lançado então o Gol geração 4, o que não deixou saudades para muitas pessoas, porque a estratégia da Volkswagen naquele momento foi empobrecer o Gol em vários aspectos para poder rebaixá-lo a ponto de dar um destaque maior para o próprio Polo, que já estava um pouco acima, para deixar ele um pouco mais confortável ali na tabela, posicionar melhor. Foi uma tentativa de reposicionamento, Polo, Fox e Gol. E o Gol realmente foi empobrecido, ganhou um interior todo em plástico, com ausência total de tecidos, e aquele belo painel elogiado por muitos até hoje do Gol geração 3 dava lugar a um interior totalmente novo, com o instrumental do Fox, que na minha opinião é um instrumental pobre, aquele instrumental compacto, aglomerado ali com os instrumentais menores, com o velocímetro maior ao centro. Realmente esse painel foi adotado no Gol inicialmente e nem marcador de temperatura ele trazia. Isso levou muitas críticas, porque o interior era visivelmente pobre em relação ao modelo anterior. Mas esse realmente era o propósito que muitos não entenderam naquele momento. Tanto é que o Gol, se você pedisse com airbag, ele vinha simplesmente com o interior do G3, porque o painel do G4 não comportava os componentes do airbag. E esse painel foi adotado na Paraty também e na Saveiro, e ficou até 2008 como a única opção basicamente da linha Gol. Depois foi lançado o Gol geração 5. Esse interior do Gol foi tão criticado, o exterior até acho que foi bem acertado, mas essa geração 4 foi a que menos durou como única versão, somente de 2005 a 2008, basicamente
3 anos ali em produção, depois já foi lançado o modelo G5. O Gol G4 permaneceu sendo vendido como opção de entrada até 2013, mas o Gol G5 já estava em produção. O fato é que esse empobrecimento do Gol, mesmo assim, não foi suficiente para matá-lo ou tirá-lo de linha, ou até mesmo dar um destaque satisfatório ao próprio Polo e Fox. Fox e Polo e Gol, esse trio acabou convivendo e o Gol de fato continuou sendo o fenômeno, mesmo empobrecido, continuou sendo o carro mais vendido do Brasil. E essa foi mais uma ocasião em que a suposta aposentadoria do Gol não foi levada adiante. O projeto Up, conhecido e apresentado inicialmente como Up Concept, foi apresentado em 2007 pela primeira vez, com motor e tração na traseira, curiosamente, né? E por isso ficou conhecido no início como o sucessor do próprio Fusca. Ele foi lançado em 2011 na Europa, mas com motor e tração dianteira, uma adequação mais para os tempos atuais. Foi lançado aqui no Brasil em 2014, justamente com o fim do Gol G4 em 2013, porque não poderia mais se adequar às exigências do airbag, matando inclusive o Gol G4 e a própria Kombi também. Ambos saíram de linha em 2013. Em 2014 era lançado então, para substituir a versão de entrada do Gol, o Up, que foi lançado por aqui nas versões 4 e depois 2 portas. O Up chegava realmente com essa proposta de ser uma opção barata, mas eu acho que por um erro da própria Volkswagen, o preço dele foi subindo, chegando o momento em que ele era basicamente o mesmo preço do Gol. O fato é que o Up nunca emplacou. Ele tem algumas versões aí que são muito procuradas, como o TSI, por exemplo, que ganhou fama pelo seu ótimo desempenho, embora o propósito dele não fosse exatamente esse. O fato é que o Up, ao invés de se tornar um produto de consumo da grande massa e se tornar um responsável pelo grande volume comercial de produção, ele acabou se tornando um carro de nicho, o que na minha opinião é até legal, mas o projeto simplório, assim, não simplório, como eu posso dizer, um projeto compacto e urbano, seria um carro popular. E o que de fato acabou não acontecendo. Acho que nem existe carro popular no Brasil devido aos valores, né? Não tem nem como chamar isso de popular. Mas ele acabou saindo de linha em 2021, ele acabou ganhando em abril, né? Ele ganhou começou a ser vendido numa versão só, inclusive com 4 lugares. Deixou de oferecer os 5 lugares, estranhamente. E logo depois acho que uns 3 meses depois, ele teve a produção encerrada. De fato, todas as tentativas da Volkswagen de substituir o Gol acabaram saindo de linha antes dela. O Polo, naquela primeira versão, saiu. O Fox também, né, durou muito tempo na linha Volkswagen, é um carro legal, tem um bom espaço interno, já saiu fora. E o Up também chegou e foi. E o Gol continua aí, 42 anos de produção, e agora nos deixa com a versão Last Edition. Sem dúvida, um sucesso comercial da Volkswagen que eu acho que não irá se repetir. Um fenômeno, líder de vendas por mais de 20 anos, isso acredito que não vai mais ocorrer. Posso estar enganado. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal se não for inscrito, porque aqui a literatura automotiva e a nostalgia estão garantidas. Final de ano, canal PL, eu e você juntos aqui. Um grande abraço, até mais, tchau.